No episódio de hoje do Tocantins Rural Podcast, eu tenho a honra de receber Doni Menegas. Ele que é pai de 3, casado, empresário, produtor rural, servo de Deus e membro do Legendários aqui no estado do Tocantins. Ao lado da sua esposa, Veri Menegas, eles lideram aí a Grantec, uma das maiores empresas de máquinas e implementos agrícolas aqui do estado do Tocantins. Neste bate-papo, nós vamos falar de família, do desenvolvimento do agronegócio no estado do Tocantins e do impacto das tecnologias das máquinas agrícolas para impulsionar a economia aqui do nosso estado. Doni, muito obrigada e seja muito bem-vindo. Obrigado, Sara. Obrigado pelo convite e estou à disposição aí. Doni, vamos começar falando sobre como você veio para o estado do Tocantins. O estado ainda é recente, né? De qual estado você veio? Você veio com a sua família? Conta um pouco da sua história e da sua trajetória aqui no Tocantins Rural. Bom, uma parte da nossa família já estava aqui. Foram adquiridas algumas fazendas em 2015. Eu vim para cá em 2017, quando teve, de fato, a oportunidade da compra da antiga concessionária Case. Essa concessionária queria desfazer o negócio de máquinas, né? Eu estava no Mato Grosso, minha empresa era em Tangará da Serra, para ser mais específico, eu morava lá. Quando apareceu essa oportunidade aí de vir para o Tocantins. E como uma parte da família já estava aqui, eu acho que foi Deus operando e destino ou não, viemos parar aqui por inteiro aqui dentro do estado do Tocantins. E tem quantos anos que vocês estão aqui? 2017 como empresa. Nós assumimos dia 1º de novembro de 2017 e mudamos aí para o nome Grantec, Máquinas Agrícolas, né? Entendi. E qual foi o momento decisivo de vocês trabalharem com a agricultura aqui no estado do Tocantins, com máquinas agrícolas? Quando vocês moravam lá em Mato Grosso, que você citou, né? Vocês já trabalhavam nesse segmento? Nós fomos a vida inteira dentro do agronegócio. Então, já está no nosso DNA. Eu trabalhava já com implementos lá no Mato Grosso. Eu era representante de uma das maiores empresas de implemento do país, que é da GTS. Então, tínhamos um bom relacionamento lá e aí acabou aparecendo essa oportunidade para nós adquirirmos a concessão da Case aqui dentro do estado. Foi uma oportunidade na hora certa, no momento certo. Nós tínhamos alguns outros planos e aí, de fato, focamos nesse plano. Sempre pensamos em, que nem diz o meu sogro, vamos dividir os ovos dentro dos cestos, né? Vamos dividir aqui para não ficar sempre num ramo só. E aí foi concluída a nossa negociação em 2017 e aí então iniciamos a Grantec dia 1º de novembro de 2017. A Case já está aqui desde final de 2012 dentro do estado, mas com a nossa gestão, a nossa compra foi em 2017. Certo. Mas você tem um sotaque um tanto quanto sulista. Você nasceu aonde? Rio Grande do Sul. Pai, mãe, irmãos? 100% gaúcho. 100% gaúcho. Aí você foi de lá para o Mato Grosso, do Mato Grosso você veio para o Tocantins. A minha trajetória profissional passou por alguns estados. Eu morei no Paraná, morei um pouco no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Santa Catarina também. Então, eu passei por alguns lugares dentro dessa minha trajetória, sempre dentro do agronegócio, né? Então, nós fomos adquirindo aí experiência aí para chegar aqui um pouco pronto, né? Certo. E aí, eu entro nesse momento, né? A gente falou que você é pai de 3, servo de Deus, tem 3 empresas ou 4, além, né, da fazenda que vocês administram. Eu queria que você falasse um pouco como é que você faz para poder conseguir administrar tudo isso e ainda ser uma pessoa acessível como você é. Bom, eu acho que eu tenho por premissa o atendimento ao cliente. Então, eu sou muito envolvido, principalmente à frente da Case, é o que me toma hoje mais tempo, né? Mas nós também temos a linha Polaris, temos a Matopiba, temos ali o Gong. Então, eu fico dividindo um pouco do meu tempo ali, mas a Case me toma um pouco mais de tempo. E o difícil é organizar essa agenda. Mas vamos por... Eu nunca costumo falar que é falta de tempo, né? É questão de prioridade. Eu vou fazer isso, depois isso, depois isso. Tenta ajustar. E também ajustar dentro de casa, né? Eu tenho aprendido muito, melhorar muito. Então, a minha esposa é minha sócia, trabalha dentro da empresa, então muita gente vê isso como
como um obstáculo muito grande, né? Mas nós temos um acordo dentro de casa, principalmente, que é não falar de negócio dentro de casa. No começo tínhamos algumas brigas, como todo casal tem, e aí eu explicava para ela, ó, não interessa, daquela porta para dentro nós vamos discutir, o seu ponto de vista é o meu, nós vamos discutir. Aqui dentro, saímos da porta, estamos dentro do carro, eu sou marido, você é mulher, não precisamos discutir, acabou aquele assunto. Vamos tratar do nosso assunto, dos nossos filhos, da nossa casa. Então a gente tem isso hoje bem dividido. E aí flui bem melhor, acaba não gerando estresse nem dentro da empresa, nem dentro de casa. Com certeza. Os meus pais também, eu cresci com os meus pais trabalhando dentro de casa, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe no mesmo negócio. Mas eles não tiveram essa sabedoria, não. Eles, dentro da empresa, falava de coisas de negócio, ia para casa, falava, a gente estava dentro do carro, falava. Mas, assim, acabou que foi criando-se dessa forma e não deu problema. Mas acredito que seja, assim, né? Uma fonte de discussão. Imagina, você acorda de madrugada ali para a pessoa, mas você mandou aquele e-mail, resolveu aquele problema, aquela pendência que tinha para resolver. Então, assim, então, no modo geral, você consegue organizar dentro da sua agenda, né? Eu queria que você falasse para a gente, dentro agora trazendo para o setor de máquinas e implementos aqui no estado do Tocantins, o que tem de tecnologia, o que vocês oferecem que pode aí melhorar a vida do produtor rural no campo, falando de tecnologia mesmo. Certo. Hoje, 90% aí das nossas máquinas, com exceção dos pequenos tratores, ela já vem embarcado com telemetria. O que é a telemetria? Eu vou resumir aqui para senão iríamos ficar 2 dias aqui falando um assunto. Telemetria é que você tem acesso às informações do seu telefone. O trator tem uma tecnologia que já vem comportado com 3G ou com Wi-Fi. Então, se ele estiver conectado na rede 3G ou dentro do Wi-Fi, ele vai te passando informações instantâneas, como carga de motor, potência, algum alerta, algum sinal vermelho que possa aparecer no seu trator ou na sua colheitadeira, aparece na nossa central. Nós temos uma sala chamada Control Room, onde a gente monitora todos os equipamentos que têm essa tecnologia. Então, nós temos um time de serviço também preparado para acionar o cliente. Às vezes o cliente não viu, o operador não quer contar ou está fazendo alguma coisa errada, para não falar outra palavra, e nós temos muito acesso a mandar informação direto para o proprietário da fazenda. Se vocês veem isso, automaticamente você já entra em contato com o proprietário. A gente manda mensagem ou para o proprietário ou para o gerente, no qual o proprietário cadastrou lá para receber essa informação. Então, se ele cadastrou o gerente, é o gerente da fazenda que vai receber essa informação. Por exemplo, potência máxima, o motor trabalhando na carga de 110% e o operador continua trabalhando, não parou para ver o que pode ser. Então, isso apita na nossa central e a gente manda mensagem na hora para o gerente ou para o proprietário da fazenda. Então, é uma tecnologia que hoje vem para monitorar e também para ajudar. O cara tem acesso por exemplo, a tomada de quanto de combustível o trator está gastando, qual é o implemento, quantas horas trabalhadas, então, quantos hectares ele fez no talhão, qual talhão. Então, tudo isso ele apontar antes de começar o trabalho, ele consegue ter acesso no telefone de forma instantânea, se tiver com sinal de celular ou Wi-Fi. Certo. Então, sem sombra de dúvidas, esse é um diferencial da empresa de vocês. Mas se por acaso eu chegasse para você aqui agora e falasse assim, Doni, eu quero comprar uma máquina sua, me convença do porquê eu tenho que comprar de você e não do concorrente. Bom, eu tenho está escrito isso desde a nossa missão. Da nossa missão, visão e valor. Então, a nossa visão é ser a melhor, não é ser a maior, mas é ser a melhor concessionária do estado do Tocantins. E nós tentamos levar isso ao extremo. Claro, nunca a gente acaba fazendo 100% da forma que a gente quer por vários motivos. Mas nós somos, sim, a concessionária que mais se importa com o produtor, ou com o produtor de soja, ou com o pecuarista. Eu estou todo dia ali na empresa, quando não estou em viagens a trabalho, e todos os problemas caem na minha mesa. Eu gosto de pessoalmente olhar todos, para dar celeridade no processo. Às vezes a fábrica está enrolando alguma coisa, ou o próprio time nosso, ou o próprio cliente. Às vezes eu intervenho com o cliente que está segurando uma manutenção que devia ser feita. O próprio cliente, não vou fazer agora, já passou das horas necessárias ali, eu tenho que intervir com o cliente.
Então, eu costumo dizer que não tem concessionária de máquinas no estado do Tocantins que se importa mais com o produtor do que a Grantec. Então, nós temos isso no nosso DNA, porque nós somos produtores, nós sabemos qual que é o problema de, na hora que você está colhendo, a tua colheitadeira está parada, na hora de você está plantando, você tem um trator, uma plantadeira parada, isso gera muito prejuízo lá na frente. Então, a gente tenta ao máximo se envolver para que esse processo seja mais rápido na recomposição e ser... Porque o nosso calo hoje, ele é pós-venda. Eu ia te perguntar, você tem um bom atendimento, você tem um bom produto, você tem uma boa venda e como está a pós-venda? Então, dentro desse processo que eu estava falando, que é o pós-venda. A gente está espalhado em todo o estado, porque a nossa concessão é literalmente o estado do Tocantins, a nossa divisa são as linhas do estado. Então, eu tenho técnicos e auxiliares espalhados pelo estado todo. Nós temos cinco unidades hoje dentro do estado do Tocantins. Então, eles ficam espalhados ali e a ordem é atender o mais rápido possível, de forma séria e de forma clara. Então, a gente tenta sempre colocar isso para o cliente. E estamos vindo num processo de amadurecimento, a mão de obra nos prejudica um pouco do que a gente pensa de crescimento. Então, às vezes eu tenho um objetivo que eu quero atingir em X tempo, mas a mão de obra dá uma quebrada nessa minha estrada aí, mas ela acaba chegando. A gente está formando muita gente boa. Hoje eu tenho uns 60% do meu quadro técnico hoje é feito em casa. São pessoas daqui. A gente identificou um problema quando a gente chegou, a gente trazia pessoal traz do sul, traz do sul, traz do sul, traz do sul. Aí as pessoas vinham do sul, ficavam 6 meses, não adaptava com o clima, não adaptava com a cultura. Sentia saudade da família. A esposa queria ir embora, então... E nós começamos a criar um vácuo ali. Então, a gente trouxe pessoas da região, pessoas naquela época mais experientes, e começamos um trabalho de base com pessoas novas, que são auxiliares, né, que a gente chama. E nós viemos fazendo isso já há uns 5, 6 anos, e hoje uns 60% do nosso corpo técnico é feito dentro da Grantec. Isso é excelente. Dentro dessa questão ainda, se você pudesse resumir, né, a Grantec em uma palavra, qual seria? Dedicação. Nós nos dedicamos o tempo inteiro para o cliente. E o que mais motiva, Doni, você, a sua esposa, a sua família, a trabalhar todos os dias em prol do agronegócio aqui no estado do Tocantins? Primeiro que somos apaixonados pelo ramo, né? Eu costumo brincar que eu não trabalho, né? Porque eu estou ali fazendo o que eu gosto. Então, eu estou conversando toda hora com cliente, eventos, então eu gosto demais de fazer isso. Mas eu acho que o principal motivo é ninguém come sem um agricultor ou um pecuarista. Nada. Então, se não fosse o agronegócio, primeiro queríamos andar todos pelados, né? Porque o agronegócio, se não tivesse algodão, não ia ter roupa, né? Então, as pessoas acham às vezes que o alimento nasce, ele brota lá na prateleira do mercado. E nós aqui sabemos o quanto é difícil que isso chegue até o mercado, né? Quanto tem esse déficit de preço, produto, demanda. Então, não é simplesmente vou produzir e entregar lá para alimento. Então, nós sabemos isso. Então, o que mais nos motiva é que, pelo menos 3 vezes, no mínimo 3 vezes por dia, você precisa de um agricultor ou de um pecuarista. E o agronegócio, como um todo, era muito ruim, né, o produtor rural, de divulgar aquilo que é feito da porteira para dentro. E a gente tem visto que isso tem mudado bastante também. Estão divulgando, estão mostrando, estão dizendo o que fazem, como fazem. E isso é importante para a comunidade saber, igual você falou, né? Saber que a roupa, a pasta de dente, o pneu do carro que você anda e por aí vai, é tudo oriundo do agronegócio. Você falou um item importante, Sara, o seguinte, da porteira para dentro. Eu já fui em alguns lugares no mundo e vou falar de boca cheia. Nós somos, sim, os melhores produtores da porteira para dentro do mundo. Ninguém é igual ao brasileiro. Nenhum produtor é igual ao produtor brasileiro. Por quê? Vou te dar um exemplo. Nós temos um programa que é a Grantec Experience e nós viajamos, os 2 últimos anos, fomos para a farm nos Estados Unidos e visitamos várias fazendas lá. Inclusive, numa oportunidade, eu encontrei a vice-governadora da Dakota do Norte num evento lá nos Estados Unidos. E aí eu pedi pro pessoal lá se eu podia trocar uma... Inclusive, eu fiz um vídeo, até acho que está no meu Instagram esse vídeo, para mim trocar uma ideia com ela.
E aí eu citei, tá, por que o produtor aqui tem tanque de sulfato de amônia no pátio da fazenda, aplica defensivo do lado da casa, tanque de combustível tá lá jogado num canto, nós não podemos nada, nós temos que fazer normas específicas, nós temos todo um... Tem um produtor esse dia que veio reclamar para mim que essas empresas aí que vão fazer vistoria em fazenda, o cara queria que ele botasse 2 pias na cantina da fazenda. Uma só para lavar a mão e a outra para lavar a louça. Então isso é só um pequeno detalhe que os produtores aqui passam isso no dia a dia. São algumas normas desses órgãos que estão lá definitivamente só para incomodar e para atrasar. E então eu só emendei uma história na outra. Sim, mas foi importante você trazer esse exemplo, porque como esse tem muitos, né? É importante ter o cuidado, igual quando você traz isso tudo, me faz lembrar assim que nós brasileiros, então, nós temos um zelo muito grande, né? Da porteira para dentro, e nós somos os melhores, por quê? Por causa desse zelo, por causa desse cuidado. Então, e falando sobre isso ainda, eu pergunto para você, se vocês pensam, né? Com esse todo o zelo que vocês têm também na Grantec, com esse cuidado, se vocês pensam em expandir tanto a parte da Grantec, como da Polaris, a Matopiba, ou as fazendas, produção, né, que vocês produzem primeira safra soja, segunda milho, certo? Soja, um pouco de milho e pecuária, né? E pecuária. Faz a integração? Faz integração também. Certo. Se vocês pensam em expandir isso para outros estados? Não, hoje não pensamos. Nós estamos 100% dedicados ao estado do Tocantins. Eu tive algumas oportunidades, principalmente na linha da Liugong, de abraçar em mais 3 ou 4 estados. Achei que não era a hora, a gente tem que fazer... Eu sou meio acelerado, mas eu venho aprendendo também. A minha esposa, às vezes, ela me puxa o freio e ela tá certa nisso. Então, às vezes, você tem que olhar para o seu negócio e melhorar primeiro o seu negócio, estruturar da melhor forma para depois abrir. Mas hoje não, hoje pensamos sim nisso. Talvez abrir uma Matopiba ali na divisa entre o Tocantins e o Pará e o Maranhão ali. Já foi uma ideia, já andei lá. Estratégico, né? Já andei lá, já estive olhando alguns barracões lá, mas hoje, de fato, o pensamento é não. Hoje. Sim, sim. Hoje não vamos ficar no estado do Tocantins. E falando, né, de todas essas empresas, nós somos aqui passageiros e o tempo passa rápido. Eu queria que você falasse qual que é o legado. O que você planta que você gostaria que daqui 100 anos você não vai estar mais aqui, eu não vou estar, a sua esposa, talvez seus filhos, seus netos estarão, né? Qual que é o legado que você quer que seja lembrado as suas empresas daqui 100 anos, 150 anos? Principalmente pela palavra que eu falei, dedicação. Eu quero que a Grantec seja lembrado, nunca houve uma empresa dedicada igual a Grantec, igual a Matopiba para atender o cliente. Sempre que eu liguei estava à disposição, se importavam, vinham aqui, passavam na fazenda, fizeram um negócio sério. Então a gente prima muito por um negócio transparente e um negócio sério. Então a dedicação, a seriedade e a honestidade, eu gostaria muito e estamos trabalhando isso no dia a dia para que esse seja o nosso legado futuro aí. Certo. Falando agora de tendências, o que você vê? Você que está no campo, você também que está no mercado do lado de cá, fazendo, né, visitas igual vocês fizeram aos Estados Unidos e também a outros países. Quais são as tendências para o agronegócio, trazendo agora no contexto do Tocantins, que você vê aí para os próximos, talvez, 5 anos, 10 anos, levando em consideração, talvez, a tecnologia que eu digo, né, a inteligência artificial e tudo mais dentro do campo? Certo. Eu tenho 2 vertentes aí. Primeiro é a parte da pecuária. Eu enxergo que o pecuarista, aquele antigo, daquela pecuária extensiva, com 10 mil alqueires e 2 mil cabeças de boi, hoje esse cara já está para trás. Porque o cara que não investir no solo, que não fizer um excelente manejo, não fizer perfil de solo, eu tenho um cliente aqui no Pedro Afonso, ele tem 500 hectares, ele movimenta 4 mil boi por ano em 500 hectares. Mas é investimento, é pivô, é solo. Então, o pecuarista hoje que não fizer esse trabalho, mas principalmente em uma integração de soja com pecuária, ele vai ficar um pouco para trás. Teve um pecuarista que eu entrevistei e ele disse assim, eu também sou agricultor. Eu falei assim, o que o senhor planta? Ele falou assim, capim.
Não deixa de plantar, mas... Sim, sim. No contexto de que se ele não cuidar, se ele não plantar, se ele não tiver ali com o capim dele, automaticamente também, né? A S Agro, que é a fazenda, ela abre para capim com 14 toneladas de calcário, 1.000 toneladas de adubo. É para formar soja, mas é para capim. É já olhando para frente para essa área que está sendo aberta ser integrada com lavoura pecuária, para ter rendimento, tanto no soja quanto na pecuária. Então porque a tendência hoje não é você expandir, é você produzir mais em cima do que você já tem. Sim. Eu acho que a grande sacada está aí. Isso que eles chamam de verticalizar, Doni? Isso que eles chamam de verticalizar. Então, eu tenho que produzir mais dentro da área que eu já estou. Claro, se houver uma oportunidade de comprar um vizinho ou não, são oportunidades. Mas se você conseguir fazer isso hoje, porque você reduz custo. Você tem ganho, aumenta a caixa e reduz custo. Então, essa é a minha visão sobre a pecuária. Sobre a parte das máquinas, em cima da sua pergunta, há uma movimentação de trocar máquinas médias ou pequenas para grandes máquinas. E aí entra o problema da mão de obra. Então, hoje nós não temos... eu vou arriscar dizer para você que se eu ligar para 30 clientes, os 30 vão falar para mim que precisam de pessoas para trabalhar e não conseguem encontrar. Nessa época de colheita? Qualquer época. Qualquer época. Alguns vão dizer, não, eu preciso de gente boa, eu preciso de gente formada, ou eu preciso de qualquer pessoa que esteja disposto a trabalhar, eu ensino. Eu sou capaz de apostar com você que se eu ligar para 30 pessoas, as 30 pessoas vão me falar que precisa. Então, tem muita oportunidade de mão de obra dentro do estado do Tocantins. O exemplo da fazenda lá, o melhor operador da fazenda era o cerqueiro. Mas era o menino que falou, não, eu quero aprender e eu vou aprender. É o líder dentro da fazenda hoje, é o operador do pulverizador. Para a gente trazer para a realidade quem está nos acompanhando, né, de pessoas que estão nos acompanhando, que de repente vê isso como uma oportunidade para ingressar nesse mercado, quanto em média ganha um operador de máquina? É muito variável. É variável. Depende do conhecimento, depende da experiência. Mas você pode fazer um operador de colheitadeira aí, de médio para bom, no mínimo R$5.000, mas no mínimo. Olha aí, R$5.000. No mínimo. Lembrando que 5.000, muito profissional, com faculdade, não ganha. Sim, eu conheço, inclusive, infelizmente, da minha área, o nosso piso de jornalista, né, quando a gente traz para essa realidade. Então, assim, ou seja, existe muita oportunidade, que seja no campo, existe muita oportunidade, só porque tem que também ter interesse e querer se capacitar. Porque em cima disso, Sara, aí vem os tratores mega grandes, plantadeiras de 45, 50, 55 Aí a minha pergunta, você falou que a tendência agora é ter essas máquinas maiores. Por quê? Exatamente, diminui pessoas, porque a autonomia dela é maior. Vamos supor que eu tenho uma área de 1.000 hectares, e aí eu tenho 2 tratores com 2 plantadeiras de 17 linhas. Eu vou ter um trator maior com uma plantadeira de 34 linhas. Ponto. Eu diminuo um operador, ainda diminuo o cara no mínimo 2 operadores, que é o cara que ia tocar esse trator com a plantadeira, o badeco, que a gente fala, que é o que fica atrás da plantadeira. São 3, na verdade, se for pegar um terceiro que iria abastecer essa plantadeira. Então, ele diminuiria 3 pessoas da operação. Mas não é porque o produtor quer fazer isso, é porque não tem mais mão de obra para fazer toda essa operação. Então, você compra um trator grande, com uma plantadeira grande, você diminuiu 3 colaboradores. A questão da pulverização aérea já é uma realidade que está acontecendo na maioria, se não em 99% aí das propriedades rurais. Depende. Aqui no entorno de Palma, sim, na Lagoa da Confusão, é muito forte a pulverização aérea, mas algumas regiões ainda não. Eu digo por drones. Não, por drones, sim. O drone já é uma realidade. O produtor ele não vai deixar o pulverizador, porque o pulverizador dá larga escala. Mas o drone hoje já passa a ser uma peça importante dentro da fazenda para fazer aquela área de atoleiro, que a gente fala, né, onde costumeiramente o pulverizador vai atolar. E um pulverizador atolado é um grande problema, porque alguém tem que ir lá rebocar, sempre quebra alguma coisa. E além de ser perigoso. Então, muitas fazendas hoje já têm 1 ou 2 drones para entrar nessas áreas mais molhadas,
ou principalmente para pecuária, que são... Aí geralmente a pecuária tem áreas com árvores, né? Então o drone já lê a árvore, já fica mais interessante do que o cara bater uma barra de um pulverizador, ter um prejuízo de 100 mil reais, um exemplo, né? Sim. Então o drone hoje já é realidade. O avião em si ele é bastante usado também, mas o drone hoje vem para pegar um pouco dessa fatia de mercado. O drone hoje vem, na minha concepção, pegar uma fatia de mercado do avião e não do pulverizador, igual a maioria das pessoas acham. Né? Ah, eu achava isso, inclusive. Não. Porque o pulverizador, para quem planta 700 hectares acima, ele te dá larga escala. Você vai fazer muitos mais hectares dentro do dia. Então o cara vai precisar. Aí o ideal é ter um pulverizador e um drone. Aí uma fazenda aí até 500 hectares, o drone consegue levar bem tranquilo. Certo. E para finalizar, eu queria que você, né, desse aí o seu ponto de vista, a sua opinião, você que passou por vários estados aqui no nosso país, sempre trabalhando no agronegócio, escolheu o estado do Tocantins, para aqueles que estão nos assistindo, que sejam daqui do estado, mas principalmente os de fora, de outros estados, que pensam em investir aqui no nosso estado, por que que você acha, ou que você diz, né, que é importante eles virem para cá e investirem no Tocantins? Bom, E Sara, primeiro comprar uma máquina da Grantec, né? primeiro comprar uma case, né? E uma Legong lá na Matopiba. Nós somos hoje, junto com o Pará, as duas últimas fronteiras agrícolas, né? O Pará ainda com muito problema de documentação, então muitas pessoas acabam voltando para o estado do Tocantins. Dentro disso, nós temos um dos maiores potenciais do país. Dizem que nós tínhamos 9 milhões de hectares de pastagem degradadas. Alguns acham que podemos virar 4 milhões de hectares de soja. Eu acho que não, eu acho que 4 não é a conta, mas 3 é a conta. Hoje estamos em 1.500, 1.600, 1 milhão e 600 mil hectares de soja, mais ou menos. Eu acho que com 3 vai chegar. Então nós vamos quase dobrar. Isso vai depender um pouco da normativa do Estado quanto à abertura de área. Se eles não forem muito burocráticos, isso vai andar em passos largos, senão não. Mas nós estamos no meio do país, a nossa logística ela é fantástica. Se fizer a BR-235, essa que vem no Mato Grosso, atravessando para sair no Maranhão, vai ajudar um monte, vai escoar a safra por aqui, vai passar dentro do estado. Se a rodovia, a ferrovia Norte-Sul for ativada, vai ser espetacular, porque vai sair daqui para Santos. Então, nós temos muitas oportunidades. Agora, o governo, recentemente, aí também abriu baixou as tributações para importação dentro do estado. Então, eu já tenho notícia que vários importadores já querem se instalar aqui, por questões de impostos. Importante, né? A gente Então, tem indústrias. Nós estamos praticamente ao centro do país. Nós temos uma logística fantástica. Nós só precisamos de gente que nos ajude, de governantes que incentivem e abrem os canais. O resto a gente faz. Produzir a gente sabe, trabalhar a gente sabe. Então, se a burocracia for diminuída, nós vamos virar uma potência. Ninguém vai segurar esse estado. É só nós caminharmos de forma correta e com as pessoas certas. Ninguém segura os Tocantins. Nós vamos ser terceiro, quarto maior produtor de soja do país. Se todas essas vírgulas forem colocadas no lugar certo, né? Então, e aqui tem muita oportunidade, só para encerrar, Sara. A nossa própria capital, qualquer negócio que você tenha, que você for caprichoso, e você vai ganhar muito dinheiro aqui dentro da capital. É só você atender bem, ser caprichoso e ter um bom produto. Tem muita oportunidade aqui dentro. Então, não vamos longe, qualquer restaurante, qualquer coisa que for montar aqui, você tem possibilidade. Se você for dedicado, que é a palavra que você falou... Dedicado, só. As coisas vão dar certo. E aí, antes de finalizar, eu queria que você explicasse um pouco, para quem está nos acompanhando, um pouco dos seus negócios. Falar da Grantec, falar um pouco da Matopiba, falar da Polaris, para eles entenderem, né, um pouco de cada negócio e da fazenda também. Vou deixar essa oportunidade para você. Certo. A Grantec é concessionária Case, né? Para o estado do Tocantins. Então, a nossa Case é agrícola. Deixa eu fazer essa observação, porque eu recebo ainda muita ligação para Case Construction, que é a linha amarela. Quero uma pá carregadeira. Não, a gente não consegue vender. A gente vende só a parte agrícola, trator, coletadeira, pulverizador e plantadeira, né? Então, nós somos a concessionária para o estado do Tocantins.
Nós somos a concessionária Case também para... nós somos a concessionária Polaris também para o estado do Tocantins. A Polaris é uma linha mais off-road, então nós estamos na linha da diversão e na linha do trabalho. Nós temos muitos carros, e a gente chama de carro. Eu tenho 2 modelos de carro que usam muito em fazenda, principalmente o modelo Ranger, que ele é com uma caçamba, carrega quase 300 kg em cima. Então é muito versátil para ficar, principalmente na hora de colheita, andar no barro, área de atoleiro. Ou se o cliente for muito zeloso da sua caminhonete, ele pode deixar a sua caminhonete na sede e usar um UTV aí para fazer o resto do percurso durante a fazenda. Então muitos já fazem isso, a gente, graças a Deus, vendeu bem no estado. E tem também a parte de diversão, a gente está num nicho também de racing, né, que é de competição. Aqui dentro o Campeonato Brasileiro de Rally são 5 etapas. 2 acontecem dentro do estado do Tocantins e a terceira, que é o Rally dos Sertões, quase todos os anos ele passa aqui dentro. Então, se você pegar um estado que tem o DNA de rally, hoje é o Tocantins. Então, os carros que você vende são próprios para esses rallies? São próprios para rally também. Então, essa é a outra linha nossa. A gente é DJI, né, também, que é de drone de pulverização. Nós temos a representação deles também. A Matopiba é uma empresa de peças para todas as marcas, né, peças alternativas que a gente fala. E ela virou agora a concessionária Liu Gong, que é uma linha chinesa. É a terceira maior empresa desse ramo na China. Tem 2 fábricas já no Brasil. Então, a gente já está com um market share muito bom dentro do estado. A gente já colocou muita máquina nos últimos 2 anos. E sempre mantendo um trabalho sério. Então, a gente está nos grandes grupos aí já dentro do estado. E, graças a Deus, Deus tem nos abençoado aí todo dia aí para acordar e gerir essas empresas aí da melhor forma. Certo. Doni, parabéns pelos negócios, sucesso, prosperidade, cada vez mais dedicação dos negócios. Muito obrigado e volte sempre aqui ao Tocantins Rural Podcast. Amém. Muito obrigado, Sara. E a hora que fizer o convite novamente, estaremos aí. Muito obrigado.